Olá, você que acompanha o programa Jornada Feliz. Gente, como é bom entrar dentro da casa de vocês. E antes da gente iniciar o nosso programa, eu gostaria de desejar para vocês uma boa semana e que você tenha um dia muito abençoado. Para começar bem, então, vamos para o nosso pensamento da semana. E hoje eu gostaria que você refletisse comigo em como ser melhor a cada dia e nas chances que a vida, que Deus nos dá todos os dias ao levantarmos, de fazer a diferença e sermos pessoas melhores. Valorize cada momento da sua vida, pois o tempo, assim como a vida em si, é uma oportunidade única. A cada dia, nós temos a chance de sermos melhores, de aprendermos algo novo e de fazermos a diferença na vida de alguém. Não espere o destino te mostrar o caminho, mas trace você mesmo o seu destino e siga seus sonhos com coragem e determinação. Lembre-se de que as relações são preciosas e devem ser cultivadas com amor e respeito. Gente, mas vocês realmente já pararam para pensar como as nossas atitudes podem fazer a diferença na vida de alguém? Quando você levanta, acorda e você cumprimenta alguém com um bom dia, com uma boa tarde, quando você oferece um abraço ou até mesmo quando temos atitudes de gentileza, de ajudar o próximo. Pode ter certeza, essas sementes do bem que você está plantando, elas retornarão para você e muitas coisas boas acontecerão. E para continuar nesse ritmo de alegria e felicidade, eu quero trazer na hora da notícia uma notícia informativa, mas que ao mesmo tempo esse conteúdo pode acrescentar na sua vida muita felicidade. Vocês já pararam para pensar, gente, nos alimentos que nós temos à disposição na nossa mesa? E se eu te falar que eles podem ter um efeito sobre o nosso humor, sobre a nossa felicidade? E o ato de estar sentado à mesa com a nossa família? Você já parou para pensar em quantas lembranças boas e sensações a mesa pode proporcionar? Então, a mesa ela tem o poder de unir as pessoas, de proporcionar momentos de prazer, de partilha, e os sabores e os cheiros da comida em casa muitas vezes podem despertar saudades da comida do vovô, da comida da vovó, amor, lembrando da comida da mãe, e trazem também uma sensação de pertencimento, alimentando o corpo e alma. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre a comida e o efeito sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Vamos lá então? Quais alimentos consumir para despertar felicidade e bem-estar? Você já parou para pensar nisso? Então vamos falar sobre os sabores da felicidade. Bom, para começar a nossa lista, bananas são ricas em triptofano, essencial para produzir serotonina, o hormônio da felicidade. Então, se você quer ser uma pessoa mais feliz, consuma boa parte de banana. Chocolate amargo libera endorfina, proporcionando prazer. Então, escolha opções com maior teor de cacau. Abacate é um superalimento que contém gorduras saudáveis e triptofano, equilibrando então o cérebro. Nozes são uma ótima fonte de ômega 3 que podem aumentar a serotonina e melhorar também o humor. E claro, gente, numa boa mesa, para quem quer ter uma vida saudável, não pode faltar folhas e vegetais. Então, os vegetais, as folhas verdes, como por exemplo o espinafre, são ricos em magnésio, regulando então o humor. Então, assim, fica essa dica para vocês, falando então sobre os alimentos que podem alimentar e turbinar a sua felicidade. Mas agora a gente vai passar para um assunto muito sério, porque neste programa nós costumamos trazer algumas pautas atuais que estão sendo debatidas na internet ou até mesmo que estão tomando as ruas. E claro, para te atualizar e para nós combatermos a desinformação, hoje nós vamos falar então sobre um tema muito sério e polêmico, que é a PL do aborto, que pode mudar então a lei brasileira. O que será que pode ser mudado através dessa lei? Para a gente entender, nós precisamos entender então as situações em que esse aborto ele é em si permitido e o que a lei já permite. Bom, a Câmara dos Deputados, ela aprovou na última quarta-feira o regime de urgência para o projeto de lei 1904/24, conhecido como PL do aborto.
A proposta, ela discute mudanças no Código Penal brasileiro relacionadas ao aborto legal no Brasil. No Brasil, atualmente, o aborto ele é permitido em 3 situações. Como funciona a lei? É permitido quando decorre de estupro, quando existe risco para a vida da mãe e também quando existe a má formação no cérebro do bebê, a tão conhecida anencefalia. O que seria essa anencefalia? É um defeito que a criança possui, que pode ser identificado ainda no ventre materno, aonde há ausência do cérebro. Esse projeto de lei 1904/24, ele equipara então o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante do estupro. Então, essa, gente, é realmente a polêmica que está girando em torno deste projeto. Alguns, por exemplo, argumentam que ao penalizar, por exemplo, uma vítima que ela já teve o trauma do estupro, essa pessoa ela teria então uma pena maior até mesmo do que a do estuprador. Então, assim, é algo que precisa ser discutido na sociedade brasileira. E em análise na Câmara dos Deputados, a proposta ela altera o Código Penal, que hoje não pune o aborto em caso de estupro e não prevê restrição de tempo para o procedimento neste caso. Então, o Código ele também não pune o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é como funciona atualmente. Mas com exceção desses casos em que não há punição, o Código, ou seja, a proposta do projeto de lei que foi protocolado ali na Câmara dos Deputados, prevê que a detenção de 1 a 3 anos possa acontecer para a mulher que aborta após 22 semanas. Reclusão de 1 a 4 anos para o médico ou outra pessoa que provoque aborto com o consentimento da gestante e reclusão de 3 a 10 anos para quem provoque aborto sem o consentimento da gestante. Então, gente, olha só essas questões dessas punições. Na minha opinião, eu acho muito válido, que alguém que provoque o aborto sem o consentimento da gestante tem uma punição, porque infelizmente há muitos casos de pessoas que não querem assumir a sua responsabilidade com relação à geração do filho e às vezes acabam na pressão ou até mesmo obrigando, aproveitando o momento de fragilidade da mulher para provocar o aborto. Então, assim, qual é a sua opinião sobre isso? Mas eu acho que esse ponto da lei aqui que traz então, essa punição para quem tenta provocar o aborto sem o consentimento da gestante é muito válido. Caso o projeto ele seja aprovado pelos parlamentares, o aborto, então, realizado após 22 semanas de gestação será punido com reclusão de 6 a 20 anos em todos esses casos. Nós vamos, então, para um breve comercial, mas eu convido você a continuar conosco, pois hoje tem um quadro novo e você que quer ser um bom líder e treinar os seus funcionários, a Otávia Raposo chega então com o quadro Gestão e Liderança 3.0. Vânia do Falacil traz para vocês uma cobertura completa do show do cantor Fernandinho, que esteve na cidade de Uberlândia, juntamente com a cantora Valesca Maísa. Então, com vocês o nosso quadro Bem-Estar Social. Olá para vocês, estamos aqui hoje no Castelli, onde está acontecendo Clame Gospel com Fernandinho e Valesca Maísa. Um tempo de muito louvor, de muita adoração, de muita unidade. Vem comigo e confere! Espírito de
agora estamos aqui com ele, Fernandinho, anos sem vir em Uberlândia, que maravilha. Conta pra gente, como foi ver esse povo depois de tanto tempo? Alegria muito grande voltar a essa terra tão abençoada e ver um povo tão abençoado como aqui de Uberlândia. Eu fiquei muito impactado com tudo aquilo que aconteceu essa noite. Estamos muito felizes, contentes, e a gente sabe que muitas pessoas saíram daqui realmente transformadas e edificadas, restauradas pela presença, pela graça e para a glória de Deus. Fernandinha, a gente está sabendo muitas novidades, mas entre elas vem aí o navio e tudo mais. Conta pra gente como é que tá as expectativas, as novidades do Fernandinho. Bom, agora tem um Ore Comigo, uma gravação do meu novo DVD, que vai ser dia 22 de junho. Então, entre lá no meu Instagram que você tem todas as informações. Fernandinho, tem uma grande história com a sua música Galileu, de quando eu tive câncer de mama. E eu consegui levar uma galera para fazer evangelismo dentro do Center Shopping, o maior shopping de Uberlândia. Nós movimentamos umas 30 pessoas. Dá para sair, para a gente encerrar pelo menos um pedacinho de Galileu? Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Valesca Maísa. E agora nós estamos com ela, Valesca Maísa, primeira vez em Uberlândia, ó. Fala pra gente, como está o seu coração para esse momento aqui com esse povo de Uberlândia? Olha, primeira vez de muitas, eu tenho certeza, né, que você vai preparar outras oportunidades. Estou muito, muito feliz de estar aqui. A minha expectativa para hoje são as mesmas de sempre, é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu creio em uma noite profética, uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite em que Deus vai falar conosco, nós vamos conseguir abrir o coração e falar com Ele também. Essa é a minha expectativa para hoje à noite. Valesca, eu vi que você começou muito cedo na música, ainda pequenininha, acompanhando a sua mãe. E como foi para você esse tempo de palco, de tudo ali, de presença de Deus? Porque a gente percebe que você é uma mulher muito de Deus. Compartilha com a gente um pouquinho. Olha, como você disse, eu cresci acompanhando a minha mãe, né? Minha mãe tem vários CDs gravados, então tanto eu quanto toda a minha família, a gente esperava sempre algo acontecer na vida da minha mãe, sabe? No ministério da minha mãe. Deus fez muitas coisas, mas eu costumo falar assim que minha mãe, ela preparou o caminho, assim, né? E eu tô vivendo coisas que Deus prometeu para ela. Há cumprimentos de Deus na minha vida que começou por ela. Então, ela fala isso. Ela fala, eu sinto o cumprimento de Deus na minha vida através da sua vida. E eu fico muito feliz, muito honrada. A minha mãe é uma mulher de Deus, né? Meu pai é um homem de Deus, mas eu digo minha mãe porque eu sempre fui muito próxima à minha mãe, eu sou muito amiga da minha mãe, e ela suou muito, muito a camisa
para que hoje eu pudesse estar aqui adorando ao Senhor, entendendo que não é apenas um show que vai acontecer ali. A gente entende e acredita, né? Isso aqui é um ministério, são vidas que pensou em vir aqui hoje e falou assim: Deus, é a última vez que eu vou lá, né? E o Senhor falou assim: não, eu trouxe essas pessoas aqui para restaurar, para renovar, para derramar graça, e a gente entende isso, e eu louvo o Senhor por esse entendimento. Valesca, você é uma mulher muito jovem, mas uma mulher. Nós temos visto que hoje em dia eu trabalho com mulheres empreendedoras, muitas mulheres cansadas, muitas mulheres que estão muito atarefadas, com tantas coisas para fazer. Um recado de Deus para essas mulheres, para trazer uma motivação. Nosso Deus é o Deus que não se cansa. A Bíblia diz, ele não se cansa. Mas, pelo contrário, ele renova a força de quem está cansado. Ele dá força ao cansado. Então, ele não se cansa. O nosso Deus, ele trabalha de dia, de noite, ele não se cansa. Mas ele dá força ao cansado. Então, se você está cansado, você que está me ouvindo, receba força do céu através dessa tela aí agora. Receba a força do céu. O Senhor, ele é poderoso para te fortalecer nessa hora. Receba vigor do Senhor, porque ele tem vigor sobre a sua vida, não somente sobre os negócios, mas tem mulheres cansadas, né, do casamento, às vezes sobrecarregado com filhos. Eu não sei qual área você está cansado, mas o meu Deus, ele é poderoso para te fortalecer. Receba a força do céu, em nome de Jesus. Amém. Dá para sair uma palhinha rapidinha aí do Eu Sou Teu Pai? Claro. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E no momento da palavra de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a humildade, que é um antídoto contra a vaidade. A palavra de Deus diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Essa palavra estará em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13. Bom, gente, se tem algo que pode nos afastar de Deus, é a vaidade. A vaidade ou arrogância, ela é uma perigosa armadilha para as pessoas que alimentam este sentimento, que acabam caminhando em uma direção à queda. É o que a palavra de Deus, ela diz. E não há como estar na presença de Deus alimentando esses sentimentos de egoísmo, de vaidade, porque, vamos ser sinceros, ninguém suporta conviver por muito tempo com uma pessoa que ela seja de alguma forma arrogante. E quem vive uma vida ambiciosa, cheia de vaidades, infelizmente, às vezes, acaba sozinho. Paulo, neste versículo aos Filipenses, ele nos ensina um princípio muito importante que pode nos ajudar a combater a vaidade, né? Quando eu falo de vaidade aqui é orgulho, arrogância, soberba, né? Que ele ensina que nós devemos considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos. Então, quando você acha que você, né, é alguém que respeita o próximo, que enxerga as qualidades do outro, você evita de cair nesta armadilha, a armadilha da vaidade. Então, ser submisso a Deus e considerar o próximo
né, até mesmo maior do que você mesmo, ou seja, sendo humilde, isso literalmente vai te aproximar do Senhor e você vai passar a ser um canal de Deus, um canal de bênção para a vida das pessoas. Jesus é o grande exemplo de humildade e submissão que nós temos, porque mesmo sendo filho de Deus, ele veio a esse mundo para servir e não para ser servido, né? Cristo, ele nunca humilhou ninguém para que fosse reconhecido, mas todos queriam estar ao lado do Senhor, né? Sua presença, a presença de Jesus era algo agradável para as pessoas e Jesus, ele acabava por isso atraindo uma multidão de pessoas que estavam ali querendo praticar os seus ensinamentos. Então a humildade, gente, ela é a chave para um coração quebrantado e uma vida fundamentada no amor de Deus. Mas eu te pergunto, será que existe alguma forma de nós alimentarmos mais a humildade do que a vaidade, a soberba, a arrogância na nossa vida? E se eu te disser que sim, você pode ter alguns hábitos que podem te ajudar nisso. Então, procure aprender mais sobre Jesus e os seus ensinamentos. Afinal, ele é a maior referência que nós temos de humildade, né, que nós podemos ter. Seria uma atitude que você pode ter. E quando você busca ser educado com as pessoas, você acaba criando também um ambiente pacífico. Então, mesmo quando há um conflito, uma postura humilde ameniza as tensões. E por último, se você for alvo, né, de alguma atitude arrogante, evite retribuir na mesma moeda. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. O seu bom testemunho pode fazer quem te trata mal, né, vir ao arrependimento, reconhecendo aí as suas qualidades. Então, gente, antes de mostrar suas qualidades, procure valorizar, né, o próximo, ter empatia. É muito importante. Olha só, Jesus, ele sempre viu valor na vida daqueles em que às vezes as pessoas ignoravam. Então, ser humilde vai te levar a bons caminhos, ao sucesso e à felicidade. Gente, então hoje eu estarei na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia às 18h30, ali no bairro Martelena, na cidade de Uberlândia, na rua José Alves Garcia, número 1870. Você é o meu convidado. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. Otávia, seja então muito bem-vinda aqui no programa Jornada Feliz. Ela que é uma Master Coach e tem especialização em treinamento e gestão de pessoas. Com vocês então o nosso quadro Gestão e Liderança 3.0. Obrigada, Liliane, pelo convite. É um prazer estar aqui. Estamos eu e a Roberta. Bem-vinda, Roberta. Obrigada por participar desse bloco aqui com a gente. Muito obrigada, Otávia. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Exatamente. A gente vai falar muito, pessoal, sobre o líder do futuro. Então, se você tem interesse nesse assunto, acompanhe a sequência. Serão 4 episódios que a gente vai se aprofundar nas principais características que você que tem interesse nesse assunto vai conhecer um pouco mais. Você quer ser um líder do futuro? Então acompanhe os nossos programas, tá bom? Trazendo um pouco de história para vocês, quando a gente fala do modelo de liderança de 1950 e 60, era um modelo mais engessado, né, Roberta? Onde o líder ele tinha que tomar decisão sobre tudo e o subordinado ele só tinha que executar. E aí, evoluindo um pouquinho mais para frente, 1980 e 90, a gente vê que isso começa a mudar. Uma pequena mudança com relação a um gerenciamento por objetivos. Então, as pessoas começam a entender que elas também fazem parte dos objetivos da empresa, mas ainda assim a responsabilidade principal continua sendo do líder. E agora? O que mudou? Agora a gente está falando de um formato de liderança baseado na metodologia ágil. A Roberta é Agile Coach, ela vai falar um pouquinho aqui dos desafios desse líder do futuro, né, Roberta? Sim, e como são grandes os desafios, né? Os líderes de hoje, eles enfrentam desafios únicos, a começar aí pela tecnologia. A tecnologia, ela está revolucionando a maneira como nós trabalhamos, né? Exigindo aí que os líderes sejam adaptáveis e tecnologicamente conscientes, né? A globalização também nos força a lidar aí com as equipes diversas e distribuídas, né, pelo mundo. Hoje temos pessoas que trabalham de qualquer parte do mundo. E isso exige aí uma compreensão cultural mais profunda. E talvez o mais importante que nós estamos vivenciando hoje é a mudança
constante no ambiente de negócios e uma complexidade. Estamos vivendo aí na era da complexidade. E isso exige que os líderes estejam prontos para se adaptar rapidamente às diferentes situações que acontecem no dia a dia. Então, com essas mudanças, o que exatamente define um líder do futuro? Então, nos próximos blocos, nós vamos mergulhar nas principais características que esses líderes precisam desenvolver. E vamos explorar também como eles podem capacitar suas equipes, promover inovação, colaboração e se adaptar aí nesse mundo em constante mudanças. Perfeito. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, a gente falou aqui rapidamente um pouco daquilo que você vai ouvir. A gente trouxe um pouco de história da liderança e se em alguma dessas situações você se enquadrou e percebeu que é importante você olhar para esse ponto, esse tópico do líder do futuro, acompanhe a gente. Temos muitas características para compartilhar com vocês. Uma delas, a Roberta está aqui, ela é Agile Coach. Hoje em dia as pessoas têm utilizado muitas metodologias ágeis, né, Roberta, para solução de problemas, para trazer situações. Anteriormente, o que a gente via? Eu, como subordinado, levava um problema para o meu líder e ele, naturalmente, ele tinha que me dar a solução. Exato. Hoje a equipe faz parte da solução. Exatamente. Ela tem ferramentas que, obviamente, o líder pode fazer essa capacitação, fazer essa promoção desse treinamento para que a equipe faça parte dessa tomada de decisão. Só que quem escolhe isso todos os dias é o líder. Então, realmente, a maior responsabilidade, desde quando a gente começa a falar de liderança até hoje, continua sendo do líder. Então, se você tem essa função, tem esse chamado e não quer ficar para trás, porque quando a gente fala de muitas empresas, né, Roberta, que ficaram para trás, não se atualizaram com aquilo que o mercado vem trazendo, não perceberam que a mudança estava acontecendo e quando a gente olha para trás, elas já não estão mais entre nós. Então, se você tem esse interesse, essa intenção, participe, né? Esteja aqui com a gente, ouvindo muito mais sobre o que a gente tem a dizer sobre o líder do futuro. Vamos deixar aqui no link também um convite para que você que tem interesse em aprofundar de uma maneira formal esse conhecimento para o nosso workshop de Gestão 3.0 que vai acontecer nos próximos dias 27 e 28 de julho online. Então está disponível para todo mundo que quer participar.